Oi, oi para você que está aqui nessa terceira temporada de Sincericídio Literário, o podcast certo onde você encontra todas as tretas sobre livros, sobre filmes que vieram de livros e também muita coisa sobre a realeza, a monarquia britânica e tudo que diz respeito a esse maravilhoso universo dos romances de época. Eu, Vânia Nunes, a borboleta que lê, e Moira Bianchi, autora de livros contemporâneos e de época, damos as boas-vindas para você e esperamos que você goste desse nosso próximo bate-papo. Dona Moira! Olá, Vânia. Muito tempo que a gente não se encontra, né? Ô, menina, você está muito ocupada, né? Eu Você ando. virou polvo, né? Aquela coisa, 8 tentáculos fazendo tudo ao mesmo tempo agora. Pois é, não, vamos chegar nessa. Mas primeiro, você que está aqui com a gente. Bem-vindo, a gente adora ter você Bem-vindo. aqui. Obrigada por estar aqui de novo, no desse papo. Já estou aqui com o meu casinho. Deixa eu te falar. Se inscreve no canal, porque a gente continua na jornada rumo a 1000. Uhum. 1000. Deixa o like e deixa um comentário, porque ajuda a beça nas recomendações do YouTube, né, Vânia? Com certeza, com certeza. Aparece no YouTube, deixa comentário, pode fazer pedidos também para outros temas, porque a gente está aqui super aberta. Isso, Inclusive, o tema de hoje é atendendo pedido, né? sim. Porque, Então, assim, a gente anda assim, né, ligado em tudo. É que nem eu... aquela música, né? Eu tenho pressa e tanta coisa me interessa, né? E aí, Vânia, o que eu te sugeria, que a gente bateu um papo rápido, nem sei mais quando, ontem, anteontem, Uhum. foi assim, que eu ando muito ligada no Indiana Jones, porque o Indiana Jones, para mim, é uma memória afetiva muito boa, muito Uhum. quentinha, sabe? Uhum. Então, quando falaram que iam fazer mais um, eu fiquei Uhum. animada, apesar do Harrison Ford tá bem velhinho, mas ele tá naquela série do Yellowstone e ele tá bem, bem, né, naquela série. Uhum. Uhum. Você nem lembra que ele tem 80 anos ali. Uhum. E aí eu fiquei animada. E aí, quando o filme saiu, né? Quando eu ouvi falar assim, olha, tem um embargo para ninguém falar do filme. Aí, sabe que embargo, eu já me lembro logo de Mega, né? É bom, não é coisa boa, porque tudo que eu associo com Mega não é coisa boa. E aí, é, depois de Cannes, olha, o embargo caiu. E aí Uhum. que as pessoas começaram a falar, eu comecei a ficar muito agoniada. Sabe quando você fica assim, ansiosa? Uhum. É assim, que vai chegar uma festa e seu cabelo não cresceu o suficiente. Você tá Uhum. agoniada, sabe? E aí, eu vi o filme. É uma Uhum. sensação assim de, ai, não quero mais não, quero desistir, sabe? Uhum. É tão. E aí, Vânia, foi o assunto que eu queria falar com você, que é a mesma sensação que eu tenho com Harry e Meghan. É assim, olha, eu não quero mais lutar, chega, cansei. É tudo tão errado, tudo tão meia boca, tudo tão mal feito. São umas mentiras deslavadas, um negócio que é feito para agradar ninguém. Uhum. E aí é aquelas coisas que eu gosto de fazer, aquelas costuras compridas para fechar um círculo, né? Uhum. Que é esse flop da Disney, que a Disney agora ficou com mania de fazer produções que ninguém quer assistir, ninguém quer saber. Meghan e Harry que falam coisas que não interessa para ninguém, que todo mundo sabe que é mentira. Uhum. E aí a gente chega nessa greve de roteiristas lá dos Estados Unidos, que eu estou muito ligada porque eles estão discutindo inteligência artificial, que Uhum. assim, eles não deviam fazer greve agora, porque eles estão escrevendo umas coisas que não interessam para ninguém. E é uma coisa que eu, como escritora, fico muito agoniada do que eu escrevo não interessar para ninguém. Então, para mim, isso, não sei se eu estou conseguindo me fazer entender para você, mas para mim fecha um círculo.
Na verdade, está tudo muito confuso. Vamos rebobinar a fita? Eu não sei você Então, que está aí do outro lado nos escutando, mas eu não entendi não, nada que a Moira falou. Vamos então, lá. peraí, não abandona a gente ainda não. Eu vou te explicar, ó. É assim, eu sou autora de romance, né? Sim, E eu escrevo principalmente para fazer catarse. A gente tem um episódio aqui sim, que chama-se Catarse, que a gente fala exatamente disso. exato. É, Primeira temporada, se você não escutou, vai lá, porque é muito interessante esse é, episódio. vou botar o link aqui. E Hum, aí, mas a partir do momento que eu coloquei isso para fora e que hum, eu quero publicar isso, eu quero que as pessoas leiam. Mas o que eu escrevo, a maneira que eu escrevo, tem que ser interessante para as pessoas. sim, Então, especialmente se você tem um interesse comercial, você tem que escrever o que as pessoas querem ler. é verdade. Não é assim, eu vou escrever sobre apontador e você tem que se interessar sobre apontador. Não é assim. Hum, E eu acho que, então, esse é um questionamento que eu me faço o tempo ok. todo, tá? Uhum, Esse é um ponto. Outro ponto é, a Disney era uma empresa assim que eu acho, para mim sempre foi 100%. Se a Disney uhum. fez, é porque é bom, é bem Tinha feito. uma coisa de qualidade, assim, incontestável, né? Exato. É assim, tudo que acontece ali é porque tem um motivo, porque alguém pensou naquilo para aquilo dar certo. Por exemplo, você entra. Inclusive, abrindo um parênteses aí dessa coisa da Disney ser esse monstro maravilhoso, é por causa da Disney eu parei de ver o Oscar. Estranho, né? É, Mas por quê? Porque todos os filmes barra desenho da Disney que competia no Oscar ganhava. uhum. Já era uma coisa de já ganhou É, antes do povo pisar no tapete vermelho. não tinha E nem a, competição, né? Exato. E a última coisa que me deixou extremamente emputecida, e o termo é esse mesmo, emputecida, foi no ano que a Frozen, Let It Go, e nem me Uhum. fale desse desenho, porque tinha um salão de festa aqui do meu lado, na minha casa, e todo final de semana era Let It Go, pelo amor de Deus. É. Nada contra o desenho, tá? Eu mesma fui no cinema, assisti, achei uma graça, mas o ponto quando estava concorrendo a música, no mesmo ano tinha a música do. Ai, meu Deus, como é o nome do desenho lá? Despicable Me. Como é que era o Aham. nome do desenho? É, Em meu português. malvado Isso, favorito. meu malvado favorito, que era Happy, né? Uhum. E o que acontece? Ah, mas não se compara. Quando você bota uma música, que obviamente a música tem que ter a ver com o filme e o desenho, Uhum. mas por outro lado, ela tem que ter um, um apelo, uma história fora do filme. Uhum. Tá dando para entender? Sim, ela tem Quando que você. transcender. Exato. Então, É que quando nem a você. música de Aladdin. O desenho é meia boca, mas a música é A maravilhosa. música é maravilhosa, exato. Então, assim, se você tirar o Let It Go do desenho, não é uma música feia, mas perde o sentido. Aham. O rap, por outro lado, você não consegue não dançar. É uma Uhum. música que, se você tá na rua e tá passando em frente a uma loja que tem aqueles eletrodomésticos lá tocando, e começa a tocar rap, você começa a dançar na rua, cantarolar, ou qualquer coisa assim. Se você está dentro do carro e começa a tocar, tu cantarola junto. Então, assim, para mim, foi uma puta marmelada. Ah, era a música da Disney, pronto, ganhou. Eu É, fiquei porque tão era o emputecida. Pharrell Williams que fez Exato. Eu fiquei o tão Despicable Me, emputecida né? que eu falei assim, então, é igual a história de concurso de Miss. Quem ganha não é pela mais bonita, não é pela que tinha as medidas perfeitas, porque na época da Marta Rocha, né? Vamos voltar Aham. lá no século, 2 séculos atrás, né? Quando a gente Uhum. nasceu. Na época da Marta Rocha tinha aquela coisa das medidas, 90, não sei quantos 90, né? É, O 90, busto 60, 90, parece. o busto tinha que casar com o quadril, e por causa de Uhum. 2 polegadas ela não ganhou. Foi a, foi, Uhum. a, foi a Miss que não ganhou, que ficou mais famosa no mundo.
Foi a Foi. baiana, foi a baiana Marta Rocha. E aí, então, para mim, mas hoje em dia não, hoje em dia o concurso de Miss é política. Qual é o país que a gente quer, né, que vai ganhar alguma coisa Sim. com aquela menina bonita, porque eu não vou dizer que não é bonita, ganhando. Então, É. assim, nesse ponto, a Disney começou a, sabe, a cair nos pontinhos para mim por causa disso. Então, de lá para cá foi morro abaixo e agora está insuportável. Mas sim, Pois é, continuemos. então, é uma derrocada, eu acho. E isso para Uhum, mim é muito impressionante. Porque, como eu estava te falando, tudo que a Disney fazia era uma unanimidade. Você sim, podia ver tranquilo, porque você sabia que tinha um padrão de qualidade. certo. É que nem assim, você entrar no Magic Kingdom e você sentir cheiro de cupcakes assando. Hum, O que que você sente quando tem cheiro de bolo? Porra, né? hum, Então, é tudo feito para você ficar bem na parada, ficar uhum, feliz, ficar, né? E a Disney começou a fazer um monte de coisa nada a ver, um monte de desenho uhum. nada a ver, enfiar umas coisas de gênero, de orientação Política. sexual, de política, bicho, Uhum, nada a ver, cara. E aí você vê isso no Indiana Jones, porque é assim, uhum, eu já vi tanta análise que eu já nem sei mais qual o problema. O que eu achei foi assim, eu fiquei de saco cheio. hum, Sabe assim, ai, puta, ainda não acabou. Ai, ainda vai acontecer alguma coisa. Ai, pelo amor de Deus, outra correria, não aguento mais, sabe? hum. E aí é aquela situação de pegou um personagem maravilhoso, uma Icônico. franquia que é 100% dinheiro, e você Uhum, conseguiu isso ficar chato, é desinteressante. é. Então, terceiro ponto, tá? Hum, A mesma coisa que essa Megan conseguiu fazer, conseguiu pegar o glamour de ser princesa e transformar num negócio chato, um negócio é. deprê. É um Uhum, negócio que você olha aquela mulher, você sabe que aquilo é armado, você sabe que ela não tá bem, você sabe que ela não mora numa casa de 15 banheiros, você sabe que ela não tem aquelas crianças, e não é possível que essa mulher. Desculpa, eu vou me repetir. Não é possível que essa mulher tenha essas crianças, porque a mulher foi numa feira comprar fro, levou o uhum, cachorro e não levou essas crianças. Essas crianças são o quê? São reféns? Você não uhum. leva a criança numa feira domingo para tomar um sorvete no cachorro quente, Vânia? Isso Uhum. não faz nenhum As sentido, cara. crianças só saem no 4 de julho, né? Assim, em ano ímpar, né? É, pois é, porque no ano passado nem aquela foto de cartão de Natal as crianças participaram, Não, elas participaram no ano não, retrasado. não. Então, ela faz isso que é pra você falar dela. Porra, então ela é boa pra cacete, porque ela se esforça, né? Pra criar confusão com essas crianças. E aí você vê, eu vou te falar, eu já contei 500 vezes aqui porque que eu não gosto deles e tal, mas eu fico com muita pena, porque esse final de semana teve lá o negócio de tênis. Uhum. Me desculpa quem gosta, mas eu acho aquilo uma chatice, poque, 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 poque. Aquele box só tinha gente pica de Hollywood. É, menina, E tinha ela não tava lá. um Ela monte não de tava gente famosa. lá. Inclusive, eu estava vendo umas fotos do pessoal, porque tinha lá o cara que foi o 007, tinha a Aham. Hermione, tinha o Loki, tinha. Quem mais? Quem mais? Wolverine. Sabe? Tinha um monte de gente assim, né? Pica, todo mundo de terno, né? Quer dizer, no caso, os Sim, caras, né? não, De terno e pois é. gravata, uma coisa muito chique. Mas em algumas fotos, eu fiquei olhando assim. Essa pessoa só foi aí porque o agente arrumou uma entrada para Sim, ele ir, porque ele deve sim. estar pensando em outra coisa. Esse negócio corre. Era igual aquela coisa do Hyde Park nos nossos romances de época Aham, que a gente ama, que você aham. ia passear para ver e ser visto. Exato, exato. Ainda mais no momento que nos Estados Unidos está rolando greve. É, tá Então, todo mundo sem eles. ter o que fazer, né? Então, ali tinha atores americanos, devia ter.
Não sei, porque eu acho que ali, não sei se se eram só britânicos, mas enfim, Uhum. eles estavam ali, mas eles não estavam trabalhando. A gente Não. sabe que estava trabalhando, né? Mas enfim, Uhum. não deram entrevistas falando de trabalho Uhum. e tal, não sei o quê. Então, e ali, e o box ficou lotado, até aquele gato espanhol tava lá, as crianças reinando, Uhum. né, num show de fofura com a mamãe, Uhum. e, e ela não tava lá, Vânia. Tudo que ela queria era fazer parte desse jet set. Como é que essa mulher maluca jogou tudo pela janela? É. É pelo mesmo motivo da Disney, tá? De falar o que as pessoas não querem ouvir. Porque se você é banana, todo mundo espera que você tenha gosto de banana. Não adianta você inventar que você tem gosto de abacaxi. Uhum. Essa é uma analogia exatamente do que eu penso toda vez que eu escrevo uma coisa para sair da minha gaveta. É Uhum. escrever banana que pareça com banana. Não adianta você escrever uma banana disfarçada de abacaxi. Não A adianta, única, a não única, interessa para ninguém. a única diferença que eu vejo nisso, quando você estava falando sobre eu tenho que escrever que as pessoas querem ler, ou que vende, né? Quando eu quero Isso, o apelo comercial. não, exatamente, é isso que eu ia falar. No seu caso, no seu caso que eu digo, o caso de autoras, obviamente que toda autora quer ser lida, toda Sim. autora quer vender milhões, né? Uhum, Toda uhum, autora quer ser a próxima J.K. Rowling, né? uhum, Ou a próxima Conley Hoover, né? Que agora é a que está sim. na crista da onda. Mas o ponto é o seguinte: é um tipo de arte diferente que você pode se dar ao luxo de escrever uma coisa tremendamente comercial para poder você Uhum, ter o que você precisa para pagar seus boletos, uhum, mas você também pode escrever um livro do que você quer, que uhum, talvez não tenha tanto apelo, porque o investimento é um investimento mais tempo e intelecto. sim. Né? Agora, Uhum, no caso da Disney ou de qualquer outra empresa parecida, são milhões que investe. Porque não é uma pessoa trabalhando, não é uma pessoa não, com a bunda sentada na cadeira fazendo todo o trabalho. São centenas ou milhares centenas de né, pessoas. Centenas. fazendo tudo e escrevendo e produzindo e fazendo marketing, e fazendo a parte de 3D e gravando, aquela coisa toda. Uhum. Então, é muito dinheiro. Isso sem contar que, dependendo do ator que você bota lá como âncora do seu filme, só ele já vai te custar 25 milhões de dólares. Só de cara, né? Só de cara tu já entra Exatamente. devendo. Só para tu colocar uma Julia Roberts fazendo Pretty Woman, né? Porque todo Uhum, mundo já uhum. sabe a história de Pretty Woman, que era uma história extremamente depressiva, que no final a puta ia morrer. Porque, na verdade, a puta É, drogada era ela, não era a amiga, tá? era. E a Disney Tem veio um lá. programa muito bacana no Netflix, não sei se você já viu aí, você que está ouvindo a gente, que é Os Filmes que Fizeram História. É um programa Uhum, maravilhoso. muito legal, maravilhoso mesmo. E aí a Disney comprou os direitos, mandou lá o roteirista, voltamos ao assunto roteirista, fazer as Uhum, mudanças e se transformou naquele filme maravilhoso de Cinderela que maravilhoso. alçou ela ao estrelato e hoje em dia ela Sim. não trabalha por menos de 25 milhões, Então, tá? veja bem, foi o que fizeram com Indiana Jones. Uhum. Tiraram o Harrison Ford lá da caminha, sopinha e pantufa que ele tava e botaram ele num filme nada a ver. Uhum. Sabe assim, o cara, eu até falei disso nos meus stories um dia, e assim, o cara descobriu e abriu a Arca da Aliança. É. Você não precisa nem ser muito é, conhecido da Bíblia para saber que a Não, ele Arca achou da o santo Aliança grau. Ele achou o santo é um grau. negócio tão pica que ela voltou como Jesus. Então, Uhum. o cara encontrou a Arca da Aliança, O santo. resistiu a ela aberta, né? Uhum. Bebeu do Santo Grau, né? Uhum. E aí aparece um reloginho de Arquimedes, o cara não sabe montar, Vânia.
Que é isso? Tá me chamando de otária. Tá achando que eu não vi os outros filmes. Eu acho que eu não vi esse filme, tá? Não pretendo ver. Ah, não vê não. Não é pelo fato de que ele tá velho, porque todo mundo fica velho. Quem tem essa oportunidade, né? Quem não morre cedo, vai ficar velho. Eu acho até que valeria a pena fazer um filme de despedida dele, né? Do Era pra ser personagem. esse. Era É. pra ser esse. Mas pelo que transformaram, usando todos esses artifícios de lacração e politicagem e tudo mais, fez com que ele se transformasse num velho gagá, para poder fazer o empoderamento daquela mulher, que eu não sei nem o nome dela no filme, né? Acho que é Helena. Para poder ela ser a nova Indiana. Pois é, mas aí, Vânia, olha só que troço doido. Eu acho que é doido, tá? É, olha só, você tem um cara que é pica, tá? O cara bebeu do cálice sagrado. Não tem mais do que isso. Desculpa aí, tá? Uhum. Aí, ele tá velho. Ele, inclusive, está se aposentando. E aí é uma coisa estranhíssima, porque colocam ele numa sala de aula que ninguém presta atenção, como se a gente não lembrasse daquelas alunas com escrito I love you nas pestanas para ele. Aí eu até acreditaria, porque afinal de contas ele está velho. Mas olha só, Moira, se você lembrar. Não, olha só, se você lembrar, eu acho que é no filme um. É no filme um que Filme 1 é mostra. Não, Arca. não, perdão, filme 3 Filme 3 é o Cálice. Exato, do Sean Connery, que tem uma Isso, cena que o Indiana se lembra quando ele era criança, que isso. Que era ele, o River ele Phoenix. era escoteiro e ele Isso, foi num determinado local lá, viu uns caras, entre aspas, roubando uma cruz de ouro. isso. Ele pegou a cruz, babá, babá. No final, que tinha um cara parecido com ele, Uhum. usando aquele chapéu, e o cara falou: pô, garoto, você valeu, mas eu ganhei. Eu tô aqui Isso. para pegar. Então, o que o cara fez? O cara tirou o chapéu e deu para aquele Então, jovem Indiana. Isso é o ciclo da vida. Isso é Mufasa. exato. Isso. Tinham que fazer uma coisa parecida. O E olha indiano que a só, gente ama passando para o veja próximo. bem, mesmo que fosse uma mulher, tá? Porque Indiana Sim. é um nome. Como é que chama? Hermafrodita? Não, fala aí o nome. É um nome Serve que para os né, dois. Serve para os dois. mesmo nos Estados Unidos, né? Mas Uhum. eu acredito. Mas olha Não, só, exato. Podia ser mas uma garota, uma mulher, mas era a coisa de você passar o bastão. Olha, eu ainda sou exatamente. foda, E mas eu ensinar. estou É, velho. e Exato. ensinar, porque no filme que tem o Sean Connery, que é o pai dele ensina pra ele. Ele segue o livrinho do pai. Ele não é Uhum. porque ele é muito foda e o pai é um burro, não. Ele segue o livrinho do pai. Inclusive, ele Uhum. comete os mesmos erros que o pai, com aquela Uhum. lorona, né? Uhum. Mas aí você vê que aí pegaram isso, ao invés de fazer assim, tipo, ela podia ser pica lá, super inteligente, não sei o quê, mas ela ia aprendendo a manha com o cara. Uhum. Não, ela simplesmente é melhor do que ele. Do nada, brotou assim, do nada. Brotou, é uma parental. Inclusive, ela falou uma coisa que eu fiquei tão cismada. Uma vez eu conversando com a Cici Uhum. Freire, e ela estava me contando que ela tem um romance que um não sei quem, de não sei quem, que não sei quem tem uma madrinha. Hum. Ou era um padrinho, eu acho. E ela teve muitas leitoras conversando com ela que não sabiam o que é esse parentesco. Hum. Não tinham, não compreendiam esse laço, sabe? Ah. E aí eu nunca mais me esqueci disso, porque eu fiquei tão chocada, assim, como é que você não tem uma noção do que é um padrinho, né? Uhum. E aí, nesse filme do Indiana Jones, ele é padrinho da garota. E a primeira coisa que ela faz é dar uma rasteira nele. Ela Uhum. trai o cara, assim, só fala mentira pro cara, trai o cara a ponto de trancar o cara com os inimigos armados. Feito numa gaiola, assim. Hum. Assim, olha.
Desculpa aí, mas não tem como gostar dessa pessoa, porque a gente já gosta dele. Aí a Uhum. primeira cena que você coloca a personagem nova, ela passa a perna nele a ponto de deixar ele na beira da morte. A gente sabe que ele não vai morrer, porque, enfim, ele é Indiana Jones, mas é igual MacGyver. Você sabe que MacGyver não vai morrer. Não, mas aí eu não sei, sabe por quê? Porque o ator pediu pro Han Solo morrer, porque ele tava de saco cheio, ele já tava velho. Então ele falou, tá, eu vou trabalhar nesse filme aí porque estão me pagando milhões, não era porque ele mesmo fala, eu não sou do tipo nostálgico, que me Uhum. apego a personagem. Eles me pagaram para eu botar aquela roupa do colete, eu boto, mas eu não quero voltar. Então o que que fizeram? Mataram o Han Solo. Gente, mataram o Han Solo! Exato. Deixaram o Chewbacca vivo! Não, desculpa. E mataram Luke Skywalker. Sim, cara, olha só, sinto muito, mas é isso, Vânia. Tá fazendo coisa que não interessa pra ninguém. Ninguém quer ver o Indiana Jones tomar um soco na cara. Ninguém quer ver o Han Solo morrer. Ninguém quer ver isso. Ah, mas é a vida. Mas eles não são pessoas de verdade. Eles são personagens. Você não quer ver o personagem morrer. Você não quer ver ele sofrer. Tanto a gente não quer ver o personagem morrer, que naquele filme, que eu já tomei pavor, porque eu já acho que virou novela mexicana, não acaba nunca. Aquele Velozes e Furiosos, quando Hum, o Paul Walker morreu de verdade, eles não mataram o hum, personagem. Eles exato. fizeram o irmão dele, o irmão da vida real. Fingir que era ele, fizeram aquele negócio lá de inteligência artificial na cara dele para parecer que o personagem estava indo para um outro caminho. Não Exato. mataram o personagem. Então, por quê? A gente não quer que os nossos personagens fiquem, nem envelheçam, mas tudo bem, a gente até aceita a velhice, mas não quer vê-los desmoralizados e mortos. A gente não quer. Que não. Aí você diz assim, não, mas você tem que ver que isso é um recurso criativo de drama. Olha só, tá legal, mas não interessa pra ninguém. Ninguém quer saber disso. Entendeu? Ninguém quer saber, Vânia, se Charles dorme de cueca ou dorme nu. Ninguém quer saber. Ninguém. Zero pessoas que nem Camila quer saber disso. Aí o cara vai e me escreve um livro com um ghostwriter contando esse tipo de coisa, contando que ele e o irmão, como é que a Lady Si falou? Que ele e o irmão são ponta de salsicha, não são ponta de broto de Meu Deus. broto de rosa, como é que é? Meu Deus, que coisa baixa. Ninguém quer saber disso, Vânia, sinto muito. Sinto muito, uma coisa que eu não quero pensar na minha vida é que Charles tem pau. Sorry, entendeu? Sabe, que o cara, quando ele passa brilho labial, que é creme nos lábios, ele pensa que a mãe, não me quer, perdão, quando ele passou o creme no pinto, ele pensou que a mãe passava na boca. Olha só, amigo, eu não quero saber que você fantasia da sua mãe te dando um serviço. Não quero, isso não interessa pra ninguém, Vânia. Oh, meu Deus do Ninguém, eu acho que nem céu. pra quem é pervertido lá no Pornhub. É essa situação, Vânia, que a gente está enfrentando, que é assim, eu não vou te falar o que te interessa, eu vou te falar o que eu quiser e você é obrigado a se interessar. Porque o Indiana Jones, apesar de tudo que a gente está conversando aqui, é um flop, mas não é porque o filme é ruim, é porque você tem preconceito contra aquela mulher horrível, desculpe, mas ela não é bonita, fazer papel de gostosa no filme que todos os homens querem comer ela. É o quê? Como assim? Por que não botou uma mulher gostosa, então? Porque mulher gostosa não pode ser empoderada? Não, mulher gostosa e bonita tem que fazer papel de Barbie. Inclusive, Barbie, Hello, Barbie! Hello, inclusive esse filme aí, já ouvi falar umas paradas aí, não sei não, hein? Acho que isso aí não, eu acho aquela atriz vai ser uma enganação. maravilhosa. Nossa, linda de morrer. Ela é uma Não, Barbie, não, realmente, né? exato.
ela é uma Barbie. Ela é linda. Naquele filme como Arlequina, cara, eu fiquei assim, oh, meu Deus, que mulher maravilhosa. E o primeiro filme, na verdade, que eu vi com ela, que eu nunca vou lembrar o nome, tá? Se você tiver o computador aberto, por favor, veja aí. Uhum, É uhum. aquele filme dela com Will Smith, que os dois são ladrões. Eu Ah, amo esse filme. Inclusive tem o Rodrigo Santoro, né? não é Eu aquele amo. Hancock, não, né? Porque aquele Hancock é um filme muito Não, simpático. não, não. Esse aí é uma outra loura aí, bonitona também, mas não é essa, não. Margot Robbie, Will É, Smith. é alguma coisa de golpe? Golpe alguma coisa? Golpe duplo? Sei lá o nome do filme. Mas, assim, é um filme super inteligente, né? Super inteligente. E ela é lindíssima. Ela é boa atriz. Eu não estou falando aqui em termos de atriz, É, não, tá? chama Focus. Ah, Focus. Será que ele tiver um nome em português? vê aí o nome em português, que é bem diferente, Golpe né? duplo. Golpe duplo, viu? Eu acabei falando sem querer. Mas, assim, eu não estou aqui falando contra a performance dela. Ela, pelo que eu vejo ali, ela é uma perfeita Barbie, tá? Uhum, uhum, Mas, assim, então, é o estigma da loura burra, né? uhum. Então, Eu me lembro muito dela em Lobo de Wall Street, com também, o sim. O DiCaprio. Ali ela tá DiCaprio, uma Barbie perfeita, sim, né? também tá Assim, muito bonita. e, Muito. ele acha que ela é burra, mas ela dá uma pernada nele bonita, né? Uhum. Tá, Então, então, assim, voltando, a coisa do por que será que estão fazendo isso? Por que querem por botar a quê? goela abaixo da gente ver coisas que a gente não quer? Porque a questão é a seguinte: você que está aí nos ouvindo, talvez você não concorde com a gente, talvez você Uhum, seja uma das uhum. pessoas que já foi no cinema ver a Barbie, e tudo bem, tá? Não estamos falando Ou mal que de você. adorou o Indiana Jones, assim. É, o ponto não é esse. O ponto é os números. A gente Uhum, está falando o que os números estão nos falando. Porque tem uhum, muita gente que vai nas redes sociais bater no peito e fazer textão, né? uhum. De defender esse ou aquele, ou acolar grupo e coisa política ou qualquer coisa assim. Só que a pessoa não sai de casa. A Uhum. pessoa não foi no cinema dar o seu rico dinheiro, e é rico dinheiro mesmo, porque o coisa do cinema está muito Nossa, caro. sabe o que, que E eu a, vi? Só fazer um parênteses ah, aqui. Não, meu filho tá de férias, aí a gente olhou aqui, a gente descobriu que o cinema tem agora algumas cadeiras que fazem aquele 4D, sabe? Que a hum, cadeira sei, chacoalha, dá aquele sei. encontrão, né? Quando tem uma Aham. batida e tal. Eu falei, vamos lá, né? Ah, R$ 70 a inteira. ok. 70. Então, eu e ele, a gente já sai de R$ 110. Exato. Ainda sem contar pipoca. Não, porque a pipoca é o preço de picanha, né? Porque aquele saco de pipoca custa R$ 40. Entendeu? Então, assim, você vai lá, a pessoa faz textão na internet, mas não vai no cinema dar o seu rico dinheirinho para entrada para pipoca, para poder fazer os números crescerem, não. E aí, no frigir dos ovos lá, porque para os grandes estúdios, as grandes produções, o que conta, gente, já é o primeiro final de semana, tá? Já vou logo dizendo para Uhum, vocês. Mas eu vou no segundo mês quando tiver menos gente. Não, isso para o dono lá da Disney já fudeu, tá já. bom? É igual a você não querer comprar livro na pré-venda. Porque você fica assim, não, eu vou comprar depois que sair eu compro. Só que aí você fode, porque se todo mundo pensar assim, a editora vai falar assim, ué, ninguém está interessado nesse livro, então vamos abortar a série? Isso aí. A gente, a gente lança esse porque já está pronto, mas o livro 2 em diante não vamos trazer porque ninguém está comprando, tá, gente? É só uma dica, tá? Inclusive, tem um vídeo da Notas Literárias no IG, Uhum, eu fazendo propaganda para os outros, né? Mas eu sou dessas. uhum, Ela fez um vídeo, já tem um tempinho já, vocês teriam que procurar. Ela fez um vídeo muito interessante, uma live, que com certeza está salva, explicando a importância de se comprar livro na pré-venda.
tá? Muito interessante mesmo. Então, se vocês puderem, tiverem a curiosidade, vão lá. Então, assim, aí no primeiro final de semana, não dá o bilhão que eles precisam, porque eles já trabalham em cima de bilhão, tá, gente? De bilhão, porque se eu te falar o preço do Indiana Jones, você não acredita. É meio bi de Então, produção, pós-produção e marketing. Meio bi. E então parece para que valer a agora, pena. Ah, então, agora parece que está chegando a 250 ou 300 milhões. Isso, assim, é a arrecadação no cinema, mas a Disney fica com 45% disso. ok. Então, digamos que esteja em 150 milhões. Gastou 500? Olha aí. Já tomou no fiofó, Já é, né? já era. Então, aí por outro lado, vem um cara que já está na faixa dos 60, que também não é mais nenhum boyzinho, e faz um filme resgatando um mais antigo ainda, que é o tal do Maverick, e pá, Uhum. primeiro final de semana. Então, aí Agora tá é a vindo com Missão situação, Impossível, parte um e já tá parte 1. batendo bilhão. Então, olha só, aí eu vou te falar que é uma comparação muito boa do Maverick com O Indiana. o Dial of Destiny, como é que chama? Sei lá o Ah, nome. ah. Porque se você pegar o Maverick, você achou aquele cara Uhum. ele era um bad boy. Uhum. Mesmo na época, tudo bem, eu era bem novinha quando saiu o filme e tal, e né, Uhum. como todo mundo, eu amei o filme e tal, eu sempre achei ele que, assim, meio um merda, porque ele acaba o filme derrotado. Verdade. O outro cara sai por cima. Ele O acaba Ice. derrotado. Uhum. Porque ele não soube jogar o jogo. Certo. Não é uma questão de você ser um bom artilheiro. Você tem que saber jogar no time. Uhum. E E ele era um ele não piloto soube. muito melhor do que o Muito Ice. melhor. Muito Uhum. melhor. Mas ele não soube jogar o jogo, tá? Certo. Isso é uma coisa que eu também me preocupo muito, porque eu tenho isso. Eu tenho língua muito maior do que a boca, né? Todo mundo que é assim não consegue, né, jogar o jogo. Uhum. Uhum. Então, quando acabou o filme, para mim é muito, muito bacana, aquele filme, mas ele Uhum. deixou meio que um gostinho amargo para mim, porque Uhum. ele ficou para trás. Ele ficou derrotado. Uhum. Tem aquela cena da formatura e ele não forma. Toda vez que eu assisto, eu acho que vai aparecer alguém e falar: não, vamos dar aqui o diploma para a Maverick por ser o maior merda da turma. Não tem isso. Ele acaba Ele, ele, fudido. ele não se forma, ele Ele perde não o se melhor forma. amigo, ele não fica com a garota, porque na verdade ele não fica, né? Aquilo Não, ali é um caso. mas acaba o filme subentendido que eles vão continuar se comendo, pelo menos, né? Ah, pois é, tudo E bem. quando a gente reencontra esse personagem 30 anos depois, ele continua sendo um merda. É, ele não subiu Ele de posto. continua não sabendo jogar o jogo, tanto que ele fica exilado num projeto experimental que ele fode. Por acaso o negócio dá certo, mas ele fudeu com o negócio. Pro negócio dar errado era 99,9%. Ele conseguiu ficar no 1%. Porque por aquele negócio dar certo, ele teria que fazer. Porque só ele podia Então, fazer. isso. E aí, o que acontece? O cara que venceu ele no primeiro filme Uhum, chama ele para dar uma migalha. Então, ele já entra humilhado na parada. uhum. E dessa vez ele sabe jogar o jogo. Ele É. continua sendo um merda, ele continua não respeitando ninguém, ele continua fazendo tudo errado, mas ele sabe jogar o jogo dessa vez. E aí ele Uhum, termina bem, termina por cima. Ele termina com a mulher formando família, ele termina tendo um relacionamento com o afilhado, né? uhum, Uma coisa de uhum. padrinho e afilhado. Sim, Você vê que o personagem tem um arco ascendente. ele cresceu. Por quê, Vânia? Isso é uma coisa que eu andei vendo, essa coisa que a gente estuda, né? A gente estuda uma coisa, estuda Uhum, outra, não sei o quê. Por que que a gente compra as coisas? Você compra para fazer mais dinheiro, uhum, para saciar um desejo ou sexual ou de alimentação ou de sede,
Uhum. ou para escapar da sua realidade. Então você não vai no cinema para ver o seu herói da infância tomar um soco na cara. E ser Você vai humilhado. para ver que ele, dessa vez, ele aprendeu a lição. E que mesmo que você se foda na vida, você também tem a chance de se dar bem. Essa é a grande coisa da máquina da indústria cinematográfica. É É, fazer você sair do cinema se sentindo invencível. Porque se é, o fulaninho de tal conseguiu, eu também consigo, isso. né? Essa é a esperança. E a gente não tem mais essa esperança. E aí tá tudo ruindo, porque a gente tem que voltar para o tema. Vamos lá, a gente se apegou aí no Indiana. Tá tudo ruindo. E aí o cinema tá com todo mundo em greve, Uhum. né? As Então, é a pessoas. greve dos roteiristas que eu estava te falando, porque Uhum, é a mesma situação desse roteirista desse Harry, que. Roteirista não, perdão, o Ghostwriter. Por Ghostwriter. quê? Primeiro que é assim, Ghostwriter geralmente é um segredo, né? Você tem vergonha de dizer que você precisou pagar alguém para escrever por você. Mas no caso dele, eu acho que ele é tão merda que todo mundo falou que ele tinha Ghostwriter antes dele escrever, né? Hum, E você vê que tudo bem que o livro é lá do Bostinha, mas o Ghostwriter, ele tem algum controle. Você vê que ali ele colocou um monte de bosta, ele colocou um monte de coisa sem pesquisar. Aquele hum, negócio que a gente morreu de rir falando do videogame, do não sei o que lá. Esse uhum, negócio de falar que o irmão é cabeça de salsicha, falou assim, colega, olha só, isso aqui não cai bem, não. Vamos, uhum, vamos tirar essa frase aqui, não vamos botar não, tá? Porque não tá bom, não. Não, ele coloca. É a mesma situação desses roteiristas de Hollywood, que eu peguei aqui um tweet essa semana, hum, que parece que não tem sentido, mas é a mesma coisa. Olha só, o roteirista-chefe daquele seriado She-Hulk hum. dizendo num tweet, a gente tem que entrar em greve porque olha aqui quanto que eu ganhei de royalties pela série She-Hulk, $427. Amigo, o problema não é que o estúdio não te paga pouco, não. O problema é que você escreveu um negócio ruim e ninguém quer ver. Aí, assim, Spare é um sucesso. Não é. Você sabe que não é. Por que Uhum, Spare não vende? Porque é ruim. Porque se fosse bacana, as pessoas não queriam. uhum. Assim, esse Indiana Jones, Wander, ele tá tomando de sola de um filme de terror chamado não sei o que lá, não sei o que lá, da Porta Vermelha. Esse filme Porta Vermelha custou, sei lá, 8 milhões, o Indiana Jones custou 500. Uhum. Então, aí nesse momento, esses roteiristas entram em greve. Sabe o que vai acontecer? Vai chegar à conclusão que você não precisa deles, porque eles fazem umas coisas que ninguém quer ver, ninguém quer ler. É, e com esse advento, que é um dos medos, né, da inteligência artificial, porque Uhum, tá havendo conflito, né? Eu lembro que sim. teve uns 2 ou 3 podcasts atrás que você falou sobre o devido uso da inteligência artificial como uma boa ferramenta Uhum, para ajudar a fazer livros, fazer filmes e tudo mais. Só uhum, que o grande medo é que a inteligência artificial vai fazer tudo sozinha, né? Pelo menos esse também está sendo o medo dos atores, porque a Fran Drescher lá, a nossa eterna Nani, que eu adoro aquela atriz, né? Mr. Sheffield, que é a presidente do Sindicato dos adoro. Atores, É. ela está falando sobre isso, porque e o uso de imagem? Porque enquanto eu estou gravando aquele filme, que é feita, vamos usar um número assim bem baixinho para vocês entenderem, tá? Uhum, Obviamente que não é isso. É, são feitas 100 tomadas de cenas, mas só são usadas 20, porque na uhum. edição se corta 80. E aquelas 80? Dentro do contrato, o estúdio tem direito de usar aquela imagem porque eu assinei que está tudo bem. E Sim, com aquela é um imagem, trabalho, né? eles podem fazer outros filmes usando a minha cara lá, usando o recurso da inteligência artificial, sem me pagar, ou então me pagando uma miséria, do tipo assim, olha, eu vou te dar um trocado,
Só porque a gente está usando tua cara, tá? Mas você não vai ganhar 25 É, milhões. pois é. Entendeu? Então, E assim, tá. assim, inclusive em toda geração, tá? Em geração de imagem, em geração de texto, tudo é usado. Então, o que você vai lá, escreve no seu, Uhum, comentando esse vídeo nosso aqui, isso tudo está na rede e uhum, tudo isso alimenta o chat GPT, alimenta o seu rosto lá na festa de aniversário do seu filho que você coloca no Instagram, alimenta o Midjourney. Isso tudo tá. uhum. Agora nós viramos uma sopa. É. Uma grande canja para a inteligência artificial. E aí, os atores eu não sei, tá? Mas os roteiristas, eles não querem banir, eles querem regular. E eu acho que é a situação com relação à inteligência artificial, eu acho que a discussão tem que ser essa, botar os limites do uso. Uhum, Porque, como a gente fez aquela piadinha quando a gente fez o episódio aqui de inteligência artificial, que eu pedi, ele me deu um romance. uhum, Ele me deu ali um esqueleto de romance. Claro que se eu for lá e pedir, me dê 3 cenas para o capítulo 1, 3 para o capítulo 2, agora desenvolva isso. Eu vou ficar o dia inteiro mandando ele fazer, mas ele vai fazer. Não é assim, uhum, escreva um romance de 100 mil palavras para mim e ele cospe 100 mil palavras. Não é assim. uhum. Mas é, talvez até seja assim, me escreva um capítulo sobre e ele escreva um capítulo de 5 mil palavras. Mas enfim, é, eu acho que a gente tem que conversar sobre aonde usar, qual o limite, qual é o aceitável. Uhum. E eu sei que é isso que os roteiristas querem nesse momento. É um limite. Os atores eu já não sei, porque eles entraram meio assim de gaiato na greve, assim, meio que batendo no peito. É um negócio complicado, né, Vânia? Porque você fica com o seu rosto no banco de dados, sua voz Hum, no banco de dados geral, né? hum. É É, complicado isso. A única coisa que é, você tem para vender é a sua cara falando, né, declamando lá, e isso é usado sem te pagar nada. é. A, a coisa da qualidade, de um modo geral, a gente tá vivendo tempos difíceis, Potter, né? Vamos dar uma de Dumbledore. É, Porque você é aquela coisa, se ficar o bicho pega, não, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Você não sabe para onde correr. Você que quer um tanto de qualidade. não, e assim, é Porque uma coisa aqui que a gente tenta não falar de Red Pill, né? uhum, Então não vamos entrar nessa, mas o que me incomoda muito é essa coisa assim. Se você não gosta do que eu estou falando, o problema é que você é pandeirista, uhum, né, sambista, taxista. O problema não é que eu estou falando uma coisa desinteressante ou uma coisa ruim. O problema é que você não, que você tem preconceito com o que eu estou falando. Mas sim, bicho, é ruim, colega. Não é bom não. é. E isso abarca todas as coisas, né? Abarca Todo. livro, abarca streaming, abarca o cinema, abarca teatro, todo tipo de cultura, né? Uhum, uhum. Porque se eles têm o poder na mão, e o poder principalmente financeiro, eles podem fazer o que eles quiserem. Eles não estão tendo a resposta que eles querem, né? Uhum. Através de números, porque se eu trabalho e eu sou dona do meu dinheiro, eu vou gastar e investir o meu dinheiro no que eu achar que vale a pena. Se eu achar que não vale a pena o teu livro, eu não vou comprar o teu livro, né? Claro, E aí o que que acontece? Tem que haver a maquiagem nos números, que é o que acontece com o livro do Harry, que eles ficam totalmente. batendo na tecla de que o livro é um sucesso. Gente, o livro não é um sucesso. Não Se o é. livro fosse um sucesso do jeito que eles estão falando, esse casal não estava às vias de se separar, não estava de pires na mão, Harry Gente, não estava tadinho. voltando a ligar para o irmão pedindo ajuda para voltar para a casa do papai, porque E é isso que esse está papo, acontecendo. Vânia, esse show ridículo do 4 de julho,
de aparecer com essas crianças invisíveis numa imagem borrada. É assim, é muito descaramento, sabe? E Uhum. aí eles. E aí a gente, conforme o tempo vai passando e a gente vai sacando as coisas, os caras estavam fazendo aquilo, era um merchan para um hotel, que não é o tal hotel onde eles vivem. Porque eles vivem num hotel chamado não sei que lá, rancho não sei que lá. E eles Uhum. estavam fazendo merchan para um outro hotel. Então, tudo aquilo, toda aquela aparição era um merchan. Não era para tirar aquelas crianças de casa, não era nada. Isso tudo era um merchan para esse hotel. Aí, assim, Hum. por que esse povo tá tendo que se sujeitar a isso, cara? O cara é um príncipe, Vânia. E o cara tá fazendo um merchanzinho. Porque, como a gente, ele também tem boleto para pagar. Tem boleto pra pagar. Pela primeira vez na vida, ele está tendo que se preocupar com o boleto. E essa é a vida, né, gente? Não, a gente fico conversando no Instagram, e aí tem sempre alguém que fala assim, não, mas eles nunca moraram em. Eu acho que é Montecito. a gatinhos que falam, não, eles nunca moraram em casa, eles mesmo em Londres, eles sempre moraram naquela Soho House lá. Hum. Tudo bem, mas eles não estão fazendo merchan para o lugar onde eles moram, em troca de estadia gratuita. Eles estão fazendo merchan para um outro lugar. Hum. É muita decadência, sans elegância, não é? E a situação Hum. deles é Hum. exatamente a situação da Disney, guardadas as devidas proporções, de falar coisas que ninguém quer ouvir. Vou te falar, Vânia, e aí é o erro, me parece, depois, claro, assim, né, que você olha para trás, você vê tudo muito correto, né? É um Hum. erro meio de principiante, que é assim, achar que você falar a verdade é mais interessante do que a magia da monarquia que dura 1000 anos. Então, ela achou, me parece, tá? Que ela indo lá e contando que o homem dorme de cueca vai ser mais interessante do que você saber que existe aquele homem. Que é um homem todo errado na vida, mas que ele nasceu para ser rei. E isso tem um glamour. Assim como estão construindo a imagem de Kate, porque Kate é maravilhosa, meu bem, Kate é montada para isso. Uhum. Isso está sendo construído no seu imaginário para você achar que essa mulher é maravilhosa e esquecer que é a véia doida, amante, e se concentrar nessa mulher. É uma Uhum. imagem criada. Assim como o Harry teve uma imagem criada de um happy-go-lucky, quando ele não era, ele era um merda. Que tem um monte de história aí, não sei se vai aparecer de verdade, de que ele metia porrada em prostituta, que era um negócio horroroso, além de um vício em drogas horrível. Era assim, já era o doentinho da família. E Uhum. deixaram o doentinho e solto. Mas, enfim, é isso, é você achar que a sua verdade, porque não é a verdade, né? É a sua versão de tudo, é mais interessante do que aquela instituição que tem 1000 anos de glamour. Eu só fico pensando que, não que a biografia dele seja impecável, porque ele também fez um monte de coisa assim. Ele tinha o Walt Disney, né? Ele tinha uma meta de criar lá a Disneylândia, Disney World e Disney qualquer parque aí. Uhum, E ele conseguiu fazer parte, pelo menos o primeiro parque, mas não conseguiu, né? Até pela idade, doenças e tudo mais, né? E acabou morrendo. uhum, Mas eu fico imaginando assim, o cara deve estar se remexendo na cova, porque todo o trabalho dele, todas as falcatruas, tudo que ele, qualquer rasteira que ele deu nas pessoas,
Porque não pense que o Walt Disney conseguiu aquele império todo sendo bonzinho, tá, gente? Por de favor. jeito nenhum, não Tá? existe isso. Leiam a biografia dele, mas leiam uma biografia boa, não é a biografia apaixonada, não, né? Mas não tira o mérito dele, tá? Ele, Não, de ele, jeito ele tinha um nenhum. cabeção maravilhoso. Assim como a gente aqui, nós duas, a gente nunca tirou o mérito de Megan, Não, de jeito nenhum, de porque jeito ela nenhum. conseguiu entrar ali. Ela conseguiu, é verdade. O mais difícil ela conseguiu. Mas assim, o cara deve estar se remexendo, porque ele está vendo todo o poderio dele indo pelo ralo. Eu estava vendo um vídeo no YouTube, acho Parece que ontem, perseguição, parece é, vingança. ontem ou anteontem, de que esse 4 de julho foi um dos mais fracos nos parques da Disney dos últimos 10 anos. Os parques da Disney estão ficando vazios. Você viu O- a explicação do CEO? É porque tá Não. muito quente. Ah, tá. Como se Esse lá na ano tá Flórida muito nunca. quente. Não, Não, nunca foi Flórida é um quente, né? lugar. Nossa, setembro na Flórida, por exemplo, é Petrópolis, sabe? Hum. Então, esse julho tá quente. Ah, Por tá. isso, Nenhum as outro. pessoas não vão ali na Disney, né? Uhum. Mas eles vão na Universal. Hum. Vão lá no Parque da Baleia. Mas não vão na Disney. Só quente na Disney, entendeu? Eles vão no parque do Harry Potter, É, exato. né? Então, assim, então é o que eu tô falando, gente. Não é implicância nossa, tá? A gente está falando baseado em notícias que a gente vê pela internet, pelos jornais americanos e tudo mais, que são os números. Os E números com estão muita comprovando. pena. Eu tenho muita pena disso. Com certeza, porque o Disney fez parte do imaginário de todo mundo, Todo entendeu? mundo. Eu lembro que, rapidamente, eu não lembro a idade que eu tinha, mas eu lembro que a minha irmã era bem pequena e eu tinha visto Branca de Neve quando eu era guria e a gente foi, e estavam voltando, porque estavam remasterizando a Branca de Neve, Uhum, aquela coisa, e aí foi no cinema. E eu uhum, toda feliz, minha irmã devia ter uns 5, 6 anos por aí. Eu toda feliz levei minha irmã no cinema para ver Branca de Neve. uhum, E aí, e outros pais também tinham levado seus filhos. E na hora, então, que aparece os 7 anões cantando ah, Eu hi Vou, ho, né? hi I ho. Ho, e todo mundo no cinema dançando e fazendo, principalmente os mais velhos. Eu É, olhei para minha irmã, a minha irmã estava com cara de tédio, olhando para mim e falou assim, mas que palhaçada. Então, assim, a Disney fez parte da minha infância, não, né? olha só, não é que eu esteja criticando que eles falem, modernizem. Não, de jeito nenhum, tem que Eu acho que modernizar. é porque cada coisa é produto de uma época. Agora, você Sim. não vai pegar a Branca de Neve e botar uma garota morena e tirar os anões e botar um bando de village people cracudo e achar que isso vai fazer sucesso, porque não vai. Não, Não eu só vai. não Deixa eu te entendi o falar, não vai. seguinte. Eu não entendi o seguinte. Fizeram tanta confusão de que não poderia ter 7 anões, porque era uma forma de menosprezar, né, as Uhum. pessoas, né? Como é que se fala no filme do Paulo Gustavo? Verticalmente prejudicadas, né? É, mas tem um anão lá, que, se eu não me engano, não é aquele ator do Game of Thrones? Não, esse do Não? Game of Thrones é que falou que não podia ter 7 anões. Eu acho Ah, que ele queria tá. dizer assim, só pode ter eu 7 vezes. Pois é, mas Porque aí ele tem um pode ter anão um lá. monte de programa. Ele pode ter um monte de trabalho, mas os anões, no Os filme outros dos não. anões, não pode ter, Não sabe? pode, exatamente. Ele Olha acabou só, de vamos fazer fazer aí. a gente já está aqui chegando no nosso tempo, mas olha que análise muito interessante que eu vi ontem da Hum, Branca de Neve. Porque a gente sabe que a Disney, ela pegou contos dos irmãos Grimm e contos antigos uhum, e fez deles e contos de fadas, mas eles são uhum, contos também fruto da época quando eles foram criados. sim. Tanto que a Pequena Sereia, ela não tem aquele final lindinho. Ela Não, na morre. verdade, essas histórias são praticamente histórias de terror, porque eram histórias adultas. Exato.
Então, tudo bem. Então, o caso da Branca de Neve, olha que análise interessante, que é um conto alemão, eu acho que século XVI ou XVII, acho que XVI. Ela era branca porque ela era uma nobre, não trabalhava. Uhum. Então, pessoa que não trabalhava podia ficar em casa o dia inteiro e não Pegava tinha a sol. pele corada. Todo mundo Uhum. que está aqui tanto tempo sem falar de Orgulho e Preconceito, vou ter que falar, que aquela Caroline Bingley fica apavorada que a Liz é bronzeada. Mas que Uhum. desgraça essa garota aí bronzeada. Não é porque ela não tem modos, ela anda no campo, ela caminha, por isso que ela é bronzeada. Tá. Uhum. Então, a Branca de Neve era uma nobre, era uma menina nobre, muito, muito, muito engraçadinha, que era sacaneada por ter a pele branca porque era riquinha. Uhum. E ela estava entrando na puberdade. E com isso, os caras estavam todos em cima dela. Porque queriam um casamento bom, vantajoso, porque ela era rica, porque ela era bonitinha. E ela era meio assustada com isso, não queria essa atenção. Assim, o corpo estava entrando na puberdade, mas a cabeça ainda não. Uhum. Paralelo a isso, havia uma rainha que era branca porque era rainha, né? Então trabalhava zero e que tinha fama de ser bela. Então estava aparecendo essa outra garota, jovem, tão branca quanto ela, quer dizer, tão nobre quanto ela e Uhum. bonita. Então, só fatos paralelos, né? Uhum. A Branca de Neve, então, resolve fugir dessa situação que para ela era vexatória, do interesse masculino. E aí ela acaba achando abrigo numa comunidade de homens solteiros, mas que não eram ameaça para ela. Por isso eles eram anões. A situação de ser anão é um simbolismo para não ser uma ameaça erótica para ela. Erótico não, peraí. De sexual, né? Assim, Uhum. de casamento. Uhum. Eles abrigaram ela como se fossem pais, tios, padrinhos, né? Foi aquela, Uhum. é uma relação, assim, né, paternal que Uhum. ela tem com os anões. Uhum. Então, a baixa estatura deles é um simbolismo para isso. Até que chega o príncipe, esse sim, que é um homem respeitoso, que vai respeitar o desenvolvimento dela, não sei o quê, não sei o quê. Eu achei a Uhum. análise muito interessante, Uhum. explicando por que dos anões e por que que deveriam continuar sendo anões. Não que anões não sejam seres sexuais, assim, homens completos, não é isso, é o simbolismo da coisa. Uhum. Ela podia ir parar numa comunidade de idosos, por exemplo. Uhum. Só que os idosos não teriam força para protegê-la, eles teriam que ser um monte de MacGyver, por exemplo, para protegê-la. Seria o mesmo simbolismo, Uhum. sabe? Uhum. Achei interessante. É, interessante. Eu acho mais interessante ainda, que é uma coisa que quase ninguém fala, uma coisa Hum, meio Romeu e Julieta, é que pela história Branca de Neve tinha, como você falou, puberdade, 13, 14 anos, mas o príncipe já era adulto. já. Opa, vamos falar de coisa que não pode? Não? É, pois é. Mas tudo bem. Então, né? Então, isso, mas Então. olha que interessante. Então, voltamos para a genialidade do Walt Disney, que da onde ele criou Uhum, esse império. Ele pegou isso. histórias adultas, Uhum, aterrorizantes, que eram contadas oralmente, em volta da fogueira, principalmente entre pessoas analfabetas, né? uhum, Porque era de um período que pouquíssimas pessoas sabiam ler. uhum. Era folclore, né? Folclórico. Exatamente. E aí ele transformou em histórias lindas, como a Branca de Memoráveis. Neve. Exato. Bela Adormecida, que é uma outra também, que se você parar para pensar, nunca vi uma princesa que ganhou um salário sem fazer porra nenhuma. Ela dormiu o filme inteiro
Eu te né? E no final, mandei, eu te mandei. Qual o poder que ela tem? Aquela mulher não trabalha. Aquela mulher não trabalha, mas ela tem dinheiro. Qual o poder que ela tem? e no final ainda traz o príncipe, né? O cara Não é? lá sobe nas paredes, luta com o dragão, corta Então, os menina, você espinhos. sabe que ela e a Bela são as campeões no Pornhub. Ela, porque, né, tá ali desacordada e o cara vai lá e creu, né? E, e a Bela, porque tá com Um a animal. bestialidade lá que tu gosta, lá do alho lá. Então, mas isso aí vale um podcast, né? Vamos Ah, analisar os vale, é um contos de assunto muito fada. bom. Não, no A gente mínimo a podia gente vai fazer, tentar. mano. A gente podia fazer como é que é? Os contos de fada depravados, Opa, vamos lá. transformados em erotismo. Vamos, com certeza vamos. Então tá. Mas assim, gente, eu não sei se a gente chegou em alguma conclusão com esse episódio de É, hoje, que isso mas aqui eu acho assim, tá uma grande sopa de é, letrinha, mas eu acho que mostra bem é, o a caos da nossa intenção, cabeça. a intenção não era chegar numa conclusão, era assim, fazer uma análise. Por quê? Na verdade, as histórias não acabaram. Esse Harry e Meghan não Não, acabou. Isso, na verdade, vai dar em pizza. A gente já gravou um episódio falando isso. já. Isso vai Não. dar em pizza, ou seja, em nada. Essas crianças invisíveis vai ter uma hora que ninguém vai falar mais, elas vão sumir da linha de sucessão. Um dia o site vai dar um pane, quando voltar, elas não vão estar mais no site. Hum, Nem Mega vai estar mais no site. Já saiu, meu Deus, foi hacker, né? hum, E esse, uhum, e esse Bostinha vai voltar para a família e vai ficar tudo dito pelo não dito, tá? É a minha hum, previsão. E a uhum. Disney, há um papo muito grande dela ser vendida para a Apple. Uhum. Então vai ser assim como se fosse anos horríveis e Eu vai ouvi, eu voltar a ouvi, fazer umas coisinhas bonitinhas e vai pegar no tranco. eu ouvi tem acho que umas 2 semanas que, como a Disney ainda está tentando evitar isso de vender todo o conglomerado, ela vai começar a vender aquelas empresas que ela comprou por bilhões e trilhões, e a Aham. primeira vai ser Star Wars. Eu ouvi isso. Eu tenho ouvido falar também da ABC, Hum, não é NBC, acho que é ABC, que eles aham, compraram também e que uhum. vão passar nos cobre. Pois é, então assim, para tentar resgatar algum dinheiro, né? Isso. Depois que estragaram toda a saga, né, do Star Wars, Uhum. né? É. Fez um monte de Porque o Star merda. Wars não vale mais nada, porque Eu acho que a última grande tentativa, principalmente dentro do marketing, foi o bebê Yoda, que fez um relativo sucesso. Muita gente comprou o boneco, né? então eu vou falar também assim que isso também eles deram um fora danado, porque o boneco fez sucesso, só que não havia o boneco para comprar. Uma daquelas coisas assim que lançaram a série, mas não previram o marketing bem. Aí, quando o boneco chegou, metade das pessoas não queriam mais. Já tinha passado. Porque aí já começou a entrar naquela briga política de novo, de ator ser mandado embora porque fez É, postagem no IG, não sei o quê. E aí isso, começou a haver a polarização, né? Então não vou exato, mais ver, então não quero mais saber, então não vou comprar. É um exato. negócio. Olha, gente, Perdeu o bonde. olha, eu sei que esse episódio, gente, comentem aqui. Fala assim, vocês fumaram o orégano do Harry? Pode perguntar pra gente. Porque esse Olha só, o episódio que de eu tava te hoje. falando. Não era para chegar numa conclusão, porque as histórias não acabaram. A história da Disney não acabou, Não, não, Harry e Meghan não não. acabou, não sei o que não acabou. Mas é uma coisa assim, da gente fazer uma catarse coletiva, assim, disso tudo que a gente está passando. Porque tá tudo Como, ligado. e Tá como tudo ligado. sair disso? Como é que a gente vai não cair nessas armadilhas, sabe? Porque isso são armadilhas, Vânia de você, né? Pelo menos para Uhum, mim, assim como autora, eu vou te falei que eu não ando num happy place, né? Que eu ando uhum. pensando demais. Mas a gente não pode pensar. Esse Não. negócio de ficar pensando não cai bem para ninguém, vou te falar. E aí eu tenho feito muito soul searching, sabe? Disso. Uhum. Da situação.
das coisas, assim, que loucura que a gente está passando, que época maluca. Que você não pode ter opinião. A sua opinião é bandeirista, taxista. O negócio é que você tem que engolir tudo que está sendo enfiado goela abaixo. É uma época estranha que a gente está vivendo. Tempos difíceis, Potter. Voltamos para ele. Então tá, gente, olha, deixa seu comentário, deixa seu joinha, pode chamar a gente maluca hoje, porque hoje a gente está com a carteirinha, assim, bem legal, mas se você também tiver alguma opinião com relação a isso tudo, ou nada disso, bota aqui nos nossos comentários que a gente vai trocar um lero e a gente continua com esse papo em algum momento. Um dia a gente volta nesse assunto, né? A gente vai voltar. Deixa eu te falar, segue aí, bicho, segue aí, que é pra gente conseguir chegar nos 1000 e fazer lives no YouTube. Com certeza. Então tá, eu vou ali tomando meu Rivotril, volto no próximo episódio e assim, a gente vai trazer sobre contos de fadas. Podem cobrar a gente, porque a gente vai agora que animada, cara, da gente fazer. Eu já vi umas coisas tão cabeludas, nem te conto. Então, vou te contar nesse episódio. Vamos fazer sim, porque no mínimo a gente vai dar umas gargalhadas. Beijo, já tô rindo. Tchau. Tchau. Obrigada a você que ouviu o Sincericídio Literário. Não deixa de comentar. Diz se concorda ou se discorda, a gente responde tudo, mesmo que demore um pouquinho. Não esquece também de seguir o canal para a gente chegar aos 1000 e conseguir fazer lives. Manda para aquela sua amiga que também gosta de fofoca e deixa o seu like. Na semana que vem a gente volta com outro assunto. Beijinho, tchau, tchau.